Nosso muito obrigado por sua atenção. Eu sou o pastor Gildásio Bispo. Nós estamos com mais uma pré-aula, desta vez para a classe de adultos com a lição de número 7. A sutileza da relativização da Bíblia. Nós queremos pedir a você que, se você não é inscrito, faça isso agora. Nós não cobramos nada por isso. Você se inscreve em nosso canal, nos ajuda a levar esses conteúdos a mais pessoas. Toque aí no sininho de notificações para você receber em primeira mão todos os nossos vídeos que nós postamos aqui. Nós agradecemos imensamente. Compartilhe, divulgue nosso canal. Muito obrigado. A relativização da Bíblia é uma das sutilezas do nosso adversário espiritual, nosso inimigo, Satanás. O texto básico para a lição está em 2 Timóteo capítulo 3, 14 a 17, que nós vamos ler daqui a pouquinho. O texto áureo está em 2 Timóteo 3, 16, que diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A verdade prática nos diz: a Bíblia é a inspirada, a inerrante e infalível palavra de Deus. Por isso não podemos relativizá-la. Texto bíblico: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Não é? Eu gostaria de chamar a atenção dos nossos professores. Esta lição aborda o processo de relativização da Bíblia. Por isso ela se desdobra em 4 tópicos principais. O primeiro tópico fala aqui a respeito da Bíblia e o espírito desta era. Segundo tópico, a Bíblia e o politicamente correto. Terceiro tópico, a Bíblia e o outro evangelho. Quarto, a Bíblia sempre atual, palavra de Deus. Então observe que basicamente o conteúdo mostra o processo de desconstrução e de relativização que certos mestres estão fazendo com a Bíblia. A construção de uma narrativa e a criminalização da opinião que enaltecem os valores da Bíblia. A promoção de novas metodologias de interpretação, bem como novas teologias a partir da Bíblia. E também, finalmente, vamos ver a afirmação cristã da Bíblia como a inerrante palavra de Deus. Então, esses tópicos serão estudados aqui e nós passaremos apenas os subsídios, porque esta pré-aula não substitui a aula da escola dominical. Nós sempre incentivamos os alunos a frequentarem a sua escola dominical, a sua EBD. Este canal existe para dar suporte, para ajudar, para trazer subsídios. Não é? Nós temos aqui objetivos para a nossa lição. Primeiro, destacar os aspectos meu Deus, que palavra difícil. Destacar os aspectos desconstrucionistas e também relativistas a respeito da Bíblia. Aí vamos chamar de palavra trava-língua, não é isso? Então, explicar o processo de construção de narrativas para criminalizar a opinião doutrinariamente conservadora da Bíblia é o segundo objetivo. E o terceiro, pontuar as novas metodologias e teologias a partir da relativização da Bíblia. E o último tópico, último objetivo, é afirmar que a Bíblia é um livro revelado e inspirado por Deus. Ninguém pode negar que nós estamos vivendo sob uma época, sob uma ideologia de uma época que quer dominar os ambientes intelectuais e culturais de nossa sociedade. Nós vemos isso nas universidades, não é? Vemos isso no meio jornalístico, vemos isso no cinema, nas artes, na cultura em geral. Então, há a predominância de uma ideologia que quer
dominar inteiramente esse meio intelectual e cultural. Claro, isso também trará influência e atinge a fé cristã. Há um movimento intelectual de dentro do meio evangélico que busca também desconstruir a visão conservadora da Bíblia, relativizando assim os grandes ensinamentos milenares que herdamos de nossos antigos pais. É preciso estar consciente a respeito desse movimento e rechaçar com a própria palavra de Deus, porque nós temos consciência que a Bíblia ela é a inerrante e infalível palavra de Deus. O Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Certamente, professores, seus alunos já tomaram conhecimento aí pela internet a respeito desses líderes que se denominam cristãos, mas defendem a liberação do aborto, a normalização da homossexualidade. Por isso, dê oportunidade a um ou dois alunos aí para usarem 5 minutos e falarem um pouco a respeito dessa experiência, a respeito desse assunto. Isso é muito importante para o início da sua aula. Conclua a lição incentivando os alunos a lerem bons livros, não é? De valores antigos postulados pela palavra de Deus, porque a Bíblia ela tem autoridade, não é? E ela é diferente desses livros que nós temos. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos bons livros, nós temos livros que nos ajudam, muitas vezes, mas a Bíblia é o livro dos livros. Não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. A Bíblia foi rasgada, queimada, rolos inteiros foram queimados, jogados em braseiros. Nós vimos durante a narrativa bíblica do Antigo Testamento que o inimigo das nossas almas tentou destruir os manuscritos antigos. Porém, Deus preservou a sua palavra e ela chegou íntegra até nós, nas nossas línguas hoje, não é? Nós temos a tradução para a língua portuguesa de diversas formas. Nós temos escritores, copistas, homens que trabalharam para traduzir, não é, a palavra de Deus para a nossa língua. Um deles foi o pastor João Ferreira de Almeida, que traduziu, não é? E nós temos a maioria de nossas Bíblias cristãs realmente pela tradução de João Ferreira de Almeida. Temos a Revista e Corrigida, Revista e Atualizada e outras versões também. Então não foram poucas essas tentativas de destruição, não é? E também de desacreditar o texto sagrado e tentar abolir da sociedade. As táticas do adversário foram muitas. Às vezes, exemplares foram totalmente destruídos, mas existiam outros. Deus sempre fez com que a sua palavra fosse preservada. Enfim, em diferentes momentos, em diferentes épocas, sempre houve alguém se levantando contra a autoridade das Escrituras. E não é de se admirar que em nossos dias também se levantem homens para tentar desacreditar a palavra de Deus. Tentarão, mas não conseguirão, porque a Bíblia é a palavra de Deus. É a inerrante e infalível palavra de Deus. Hoje, nos dias em que estamos vivendo, não é diferente. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Geralmente, esse posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamental. Assim, há aqueles que defendem que a Bíblia ela precisa ser ressignificada, de ressignificação, em outras palavras, para essas pessoas, para estes homens, a palavra de Deus está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais, ou no mínimo mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. Não adianta
lutar contra a palavra de Deus, não adianta queimar, não adianta tentar tirar da mente do ser humano, porque a Bíblia ela é a palavra de Deus e o profeta disse em nome do Senhor, ele profetizou e disse, a minha palavra não voltará vazia, antes fará o que apraz, né? O que apraz. Então Deus não tem trabalho em vão, a palavra de Deus nunca será vã, ela sempre fará o que apraz ao Senhor. Primeiro, vamos ver nesse tópico aqui, a Bíblia e o espírito desta era. A desconstrução não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como essas aqui que nós vamos falar. A era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida, desconstrução, pós-modernidade, etc. São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, nossa sociedade, também denominado de pós-moderno. Vivemos um pós-modernismo, mas temos a certeza que o Senhor, Ele está na direção de todas as coisas e não deixará que realmente a sua palavra venha ser totalmente destruída, desacreditada da mente das pessoas. Então, que Deus, pelo seu Espírito Santo, possa cada dia transmitir essa palavra, que o Senhor possa ser glorificado todos os dias. Em palavras mais simples, esse novo modelo ou paradigma cultural se contrapõe ao cristianismo, né? Procurando desconstruir não apenas sua herança cultural, mas sobretudo seu conjunto de valores éticos e morais, certo? Então nós temos que ter esse cuidado, porque estamos vivendo dias difíceis. Na segunda parte aqui, nós vamos ver a Bíblia e o politicamente correto. Se na primeira parte nós vemos que a consequência disso tudo leva a uma relativização das Escrituras, aqui nós vamos perceber, e eu vou chamar sua atenção agora, que isso que se chama politicamente correto é uma tática maligna, né? É a criação de uma nova narrativa que tenta destruir os fundamentos já postos. Então, o salmista no Salmo 11, o verso 3, né? Confira aí, Salmo 11 e verso 3, ele diz: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Que poderá fazer o justo? Então, eu vou consertar um pouco aqui nossa câmera que está se movendo aqui. Então, observe que trata-se de uma narrativa ardilosamente construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros. A tática do adversário é destruir os valores cristãos. Preste atenção, você que está aí nos ouvindo. Cuidado, porque o inimigo das nossas almas tem sutilezas e uma delas é essa de relativizar tudo, inclusive a Bíblia, a palavra de Deus. Cuidado. Dentro desse modelo criou-se uma nova moralidade, uma nova ética, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e errado. É o politicamente correto, né? Então, observe que o inimigo traz uma nova tática, tentando destruir que a palavra de Deus já prega há muito tempo. O inimigo quer destruir a narrativa bíblica. Não é de se admirar, porque aconteceu também no Éden. Ele levou essa tática e afastou aquele casal ali da presença do Senhor. E hoje ele usa essas táticas de distorcer, de querer desfazer da palavra de Deus para tentar minar os corações humanos. Então, o politicamente correto é uma armadilha do inimigo das nossas almas que tenta destruir a palavra de Deus. Nós vamos resumir a última parte de nossa lição, que fala sobre
o outro evangelho e como os cristãos veem a sempre e atual palavra de Deus, vamos resumir aqui, porque nós temos um tempo bem resumido aqui em nossos estudos, e nós vamos falar sobre o outro evangelho que Paulo disse: se um anjo do céu descer trazendo outro evangelho, que seja anátema, seja considerado anátema, porque isso não vem de Deus. E é o que tem acontecido. Muitos têm trazido um outro evangelho para tentar enganar o povo de Deus, ludibriar a igreja do Senhor. Então, novas teologias, novos argumentos, argumentos de que a Bíblia está defasada e precisa ser atualizada. Então, o adversário ele luta de todas as formas. O outro evangelho promove novas metodologias de leitura da Bíblia e, consequentemente, novas teologias e modismos para adequar-se a essa maneira carnal de viver, sem ter que prestar contas a um Deus vivo e poderoso. Mas a Bíblia diz que Deus há de julgar o mundo e prova disso deu a todos, levando o seu Filho à cruz do Calvário para que morresse por todos os pecadores. A Bíblia sempre atual palavra de Deus é o último tópico. Aqui nós entendemos que a Bíblia é realmente a palavra de Deus. É um texto antigo, mas tem uma mensagem nova, sempre atual para nós. E nós devemos nos submeter à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, porque ela é a inerrante e infalível palavra de Deus. Querido professor, aproveite esse tempo que você tem para falar da inspiração, da inerrância e do poder da palavra de Deus para os seus alunos e mostrar que esta narrativa que tenta relativizar o texto bíblico, tenta relativizar a Bíblia, isso é sutileza de Satanás para tentar destruir a fé cristã e os valores morais cristãos estabelecidos por Deus. Em outras palavras, a Bíblia não seria mais relevante para essa geração. Aqueles que já aderiram a essa suposta necessidade de atualização do texto bíblico alega que precisa ser mais relevante para a sociedade e para a geração atual. Mas nós ficamos com a velha Bíblia, a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia, ela é e sempre será a palavra de Deus. A todos o nosso muito obrigado. Estamos encerrando aqui a nossa pré-aula, nossos subsídios para a Escola Bíblica Dominical. Agradecendo a todos aí pela atenção. Nosso muito obrigado. Nós temos nossas pré-aulas de adultos semanalmente. Também temos aqui neste canal, você pode ir aqui em nossas playlists e ver que temos lições para jovens, classes de jovens, adultos, e temos outros conteúdos cristãos e edificantes aqui neste canal. Visite nossas playlists aí e vejam nossos vídeos. A todos, nosso muito obrigado. Vamos fazer uma rápida e concisa oração para encerrar a nossa pré-aula de hoje. Santo e soberano Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, te glorificamos, Senhor, exaltamos o teu nome porque digno és de receber a honra, a glória e o louvor. O Deus eterno abençoa a nossa EBD, nossos professores, alunos. Senhor, salva as almas, liberta vidas para a glória do teu nome. Nós te pedimos a tua bênção, Senhor, e já te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Não se esqueça de se inscrever neste canal, coloque aí seus comentários, dê um like, nos ajude. Nosso muito obrigado e até uma próxima pré-aula.